Aproxime-se, aventureiro! Pois esta será a melhor história que você irá ouvir hoje. Todos os bardos cantam as músicas dos heróis de Pandora. Histórias de como eles enfrentaram dragões. Histórias de como eles salvaram princesas. Lutaram contra necromantes e até mesmo evitaram o fim dos tempos. Mas são poucos os bardos que cantam as verdadeiras canções. Aquelas com melodias tão profundas que revelam os segredos mais ocultos de nossos heróis, comprovando que eles são seres comuns, como todos nós. E a canção que irei contar agora é a origem do herói mais honrado que lutou por Pandora. Uma história de preconceito, uma história de compaixão, a história do Paladino da Justiça. Era uma noite chuvosa na fortaleza de Celestine. As gotas da chuva escorriam nos rostos dos guerreiros, enxaguando suas lágrimas. Pois aquele era um dia triste. O dia em que o maior herói da fortaleza falecera. Um matador de demônios, nobre e valente, conhecido como Paladino da Virtude. No pátio principal da fortaleza, arqueiros e cavaleiros permaneciam agachados, com a mão direita no lado esquerdo do peito, fazendo uma reverência de respeito. Queridos irmãos, se este era o destino que o nosso Senhor traçou, então não há o que lamentarmos. Pois esta noite, o espírito do Paladino da Virtude descansa junto a Taylor, o Deus da virtude e da justiça. Oremos. Quem falou isso foi o clérigo Bento, um velho ancião que vestia uma túnica elegante, de cabelos brancos e que não usava barba. Pois ele era o bispo do templo de Taylor, uma das maiores autoridades da fortaleza. Taylor, proteja o Paladino da Virtude durante sua travessia, e que os espíritos dos arcanjos guiem sua alma para os portões do paraíso. Ao final da cerimônia, Bento fez uma última oração e caminhou até o templo de Taylor. Ele subiu a larga escadaria de prata, atravessou o arco formado por duas gárgulas celestiais e chegou no extenso corredor ladrilhado. O templo era uma grande catedral, e sua escuridão forçava os clérigos a sempre manterem as portas laterais abertas, além das tochas acesas nas incontáveis colunas que se erguiam até o teto. Ao final do corredor estava o altar de Taylor, o lugar mais divino da fortaleza. Com 5 degraus sobre o chão, o estandarte do Deus da Virtude, representado por uma espada entre 2 asas angelicais, permanecia alinhado em um pedestal de madeira. E foi enquanto caminhava pelo corredor, que Bento sentiu uma aura incomum vindo daquele altar. Pois ali estava um humanoide suspeito, vestindo um sobretudo vermelho e de costas para Bento. Posso ajudá-lo, irmão? Mas o silêncio foi sua única resposta, e desconfiado daquele ser, Bento se aproximou. Pode me dizer o seu nome? Mas o encapuzado foi mais rápido e fugiu por uma porta lateral. Espere! Bento tentou acompanhar o encapuzado, mas um ruído lhe chamou mais atenção. O choro vinha de um cesto que o encapuzado havia deixado na mesa do altar.
por Taylor. Bento pegou o recém-nascido e o segurou em seus braços. Vai ficar tudo bem. Você estará salvo. E no mesmo dia em que um paladino morrera, outro acabara de nascer. Mas o que Bento ainda não sabia era que aquele bebê também se tornaria o seu maior inimigo. O Paladino da Justiça, Parte 1. A primeira aventura da saga Heróis de Pandora, criado por Felipe Marcondes e estrelando Wallace Oliva como Adam, Wanderson Padilha como Benjamin, Annie Wang como Sora, Leonardo Oliveira como Davidson, Moura Cruz como Mestre Berengar, Pedro Verano como Talion, com Léo Vieira como Baltazar e Elton Padilha como Bento, com as vozes adicionais de Felipe Campos, Hannah Mattenhauer, Adriel Fernandes, Vinícius Souza, Eric Moraes, Júlia Secchi e Matheus Tacano. Com participação de Lu Ribeiro e Rafael Duarte. Com apoio de Arthur Girodo, Pedro Verano, Nicolas Mourão, Luan Murta e Maicon Portugal. Ilustrações digitais de Peterson Tomás, Webster Pereira e Odni Fortes. Modelagem e animação de Arthur Girodo. Narrado e produzido por Felipe Marcondes. Taylor, purifique esta armadura, pela libertação maligna que tente me persuadir. Ilumine essa espada, pelo extermínio dos demônios que afligem o nosso mundo. Amplifique esse escudo, pela salvação da humanidade, pela virtude e pela justiça. Estas palavras foram proferidas por Adam, o herói de nossa história. Pois o bebê que chegou no cesto cresceu e se tornou um adolescente. Seus cabelos eram castanhos e curtos, seus olhos negros como a escuridão. Não era forte, mas também não era fraco. Não era grande, mas também não era pequeno. Era um adolescente comum, que ainda não conhecia o seu futuro, que ainda não sabia o que iria se tornar. No pico da grande colina verde, Ada se mantinha de joelhos entre uma densa neblina, rezando para a sua próxima batalha. Taylor, me dê a sua força. Finalmente, Adam se levantou, pegou sua espada e partiu em direção ao alvo. Você ficou todo esse tempo rezando por esses golpes medíocres? Taylor deve estar de saco cheio de ouvir suas preces. Quem falou isto foi o Mestre Berengar, um dos grandes mestres guerreiros da fortaleza e treinador de Adam. Pois aquele duelo não passava de um treinamento. Um entre os milhares de treinamentos que Adam realizava diariamente. Desculpe, Mestre Berengar, mas paladinos sempre devem rezar antes de qualquer batalha. Do que adianta rezar se você não está observando seu adversário? Acha que Taylor irá lutar por você? Não existe milagre para os presunçosos e relaxados. Forte como um urso, Mestre Berengar era o típico de homem velho que aparentava ser novo. E o que mais chamava atenção em seu rosto era uma grande cicatriz que atravessava seu olho. Agora levante-se e pegue seu escudo. Irá precisar dele. Não, eu não vou precisar. A minha fé é meu maior escudo. O seu maior erro, Adam, é pensar que deuses irão te salvar em qualquer ocasião.
Me diga, garoto, qual a diferença de receber um auxílio divino se você ainda luta como um tolo? Então Mestre Berengar partiu em direção a Adam, dando sequência ao treinamento pesado. Erga o escudo. Movam seus pés. Observe seu inimigo. E num movimento brusco, Mestre Berengar golpeou o escudo de Adam, que voou para longe. E assim, o mestre espadachim posicionou sua espada na direção do pescoço de seu aprendiz, cessando aquela luta. O maior ponto fraco do homem não é a fraqueza e nem a exaustão, é a sua mente. Distraia-se por um segundo e levará ao golpe final. Por hoje é só. Não. Por favor, Mestre Berengar. Só mais um pouco. Olha, eu preciso treinar mais com você. Nem pensar. Se você faltar mais uma vez nas aulas de Bento, ele vai esmagar na minha cabeça pior do que uma Banshee. Tome, leve-o até o estábulo. É sério isso? Eu vou poder montar nele hoje? Sim, mas não se acostume, garoto. Obrigado, mestre. Finalizando a aula, Adam montou e se equilibrou em Tyr, o jovem cavalo negro de seu mestre. Vamos, Tyr. Você já sabe o caminho. E ele cavalgou sobre as colinas daquela bela manhã, vestindo uma cota de malha e com seus curtos cabelos castanhos chacoalhando-se contra o vento. O jovem cavaleiro conduzia o cavalo com maestria. O animal atingiu a base da colina verde e começou a subir a estrada de terra que levava a um enorme portão de pedra, cercado por uma extensa muralha e torres de observação. A fortaleza de Celestin. Um lugar construído para os guerreiros defenderem a principal fronteira do reino de Celestin, arquitetada com colunas e paredes simétricas, além de estátuas de anjos e heróis de lendas antigas. Tyr, mais rápido, vamos. Eu não posso me atrasar para a aula do Bento. Vamos, anda. Atravessando o pátio de entrada, Adam passou por alguns casarões e trotou rapidamente pela fortaleza. Passou por tropas de guerreiros que ensaiavam golpes de espadas, por legiões de arqueiros que praticavam lançamento de flechas. Cavalgou próximo da quente forja de armamentos, até finalmente chegar ao estábulo. Pronto, Tyr. Já chegamos. Descansa agora, tá bem, meu amigo? Mais tarde, eu prometo que volto aqui para reabastecer a sua água, tá bem? Descansa. Ada desmontou do cavalo negro e correu o mais rápido que pôde. Deslocou-se pela praça central, subiu a escadaria de pedra e chegou no templo de Telon. Atrasado de novo, Adam? Parece que não tem interesse em aprender sobre nossa divindade. De jeito nenhum, clérigo Bento. Isso não vai se repetir. Impaciente e sem expressão, clérigo Bento permanecia de frente para uma dúzia de garotos, todos com a mesma idade de Adam, na faixa dos 14 anos. Sente-se, ou irá atrasar os seus colegas também. Sim, clérigo Bento. Adam obedeceu o velho ancião e sentou-se ao lado do jovem mais gordo ali presente, pois aquele era seu melhor amigo, Davison, um garoto que tinha um cabelo que fazia o corte perfeito da franja até sua nuca e sempre usava vestes largas devido ao seu peso. O reino de Celestin foi fundado antes da Era dos Dragões. Ei, Davison, eu perdi alguma coisa importante. Estávamos praticando a arte da cura divina. Agora começou mais uma daquelas aulas chatas sobre a fronteira. Aonde você estava? Eu estava treinando com o mestre Berengar. Agora conta uma novidade. Vocês dois querem que eu pare a minha aula para vocês terminarem a conversa? Desculpe, clérigo Bento. Adam estava com dúvida, sabe? Sobre o motivo que os guerreiros não podem abandonar a fortaleza. O quê? Eu estava... Adam, cala a boca! Faz cara de paisagem. É claro que Bento já estava acostumado com as interrupções dos jovens alunos e prosseguiu com sua aula.
Continuando, o objetivo de estarmos aqui hoje é porque devemos defender a fronteira de monstros e demônios que cobiçam invadir o reino de Celestim. Não é à toa que uma grande tropa de guerreiros, arqueiros e cavaleiros reais estão hospedados aqui. Nós temos um compromisso a cumprir com o reino, e é por isso que recebemos comida, moradias e materiais para sobrevivermos. Então cuidado ao pensar em abandonar a sua casa, Adam. Sair desta vida para se tornar um desertor não é uma boa opção. Bento realmente havia acreditado na mentira de Davidson. Mas Adam optou por ignorar o comentário do seu professor e participar daquela aula. E como é o mundo além da fronteira? O mundo além da fronteira vocês estão prestes a conhecer, pois uma das fases finais dos treinamentos de vocês são as expedições, onde terão de investigar as monstruosidades que se esgueiram pela região. É claro que... Você nunca irá contar sobre a armadura de Telor? Bento foi interrompido por um jovem que estava afastado de todos. De pé, com os braços cruzados e escorado em uma coluna do templo, estava um garoto loiro e de olhos azuis, o mais forte e mais belo, conhecido como Benjamin, o filho do último paladino da virtude, que foi abandonado cedo quando seu pai faleceu. Tudo tem sua hora, Benjamin. Creio que essa hora já chegou. Afinal, estamos fazendo este treinamento para somente um de nós vestir essa armadura, certo? Bento sabia que não podia desviar daquele assunto mais uma vez, pois a juventude é como um mar de curiosidades. E naquele tempo, todos estavam com Benjamin. Todos vocês estão realizando o treinamento de paladino. E daqui a 6 ou 7 anos, não sei, será realizado o dia do juramento, onde um de vocês terá de provar ser digno de vestir a armadura de Telor e se tornar o próximo paladino da virtude. De acordo com o livro da vida, a armadura de Telor foi forjada pelo próprio Deus e entregue a seu arcanjo mais puro, que desceu aos montes e exterminou milhares de demônios que assolaram o mundo daquelas eras. Mas por algum motivo, este arcanjo não pôde mais usar a armadura, que foi entregue aos homens, seguidores de sua divindade. Mas como um homem conseguiu vestir a armadura de um anjo? A armadura de Telor é divina, e ela tem o poder de se adaptar a qualquer corpo, pois a sua veste não é sobre a pele, e sim sobre a alma. Essa armadura vai precisar de muitas placas para se adaptar ao corpo do Davidson. Muito engraçado. Silêncio, seus imprestáveis! Ainda se comportam como crianças. Ignore eles, clérigo Bento. Eles não passarão de inúteis guerreiros que seguirão as minhas ordens quando eu me tornar paladino. Vá com calma, Benjamin. Lembre-se que respeito ao próximo é um dos principais caminhos para a virtude. Aquele que vestir a armadura não será somente o mais poderoso, mas terá o papel fundamental de comandar o exército da fortaleza, junto a mim, é claro. E por que esse nome, Dia do Juramento? Pois aquele entre vocês que se mostrar o mais digno irá fazer um juramento perante a Telor, que é o momento de transição quando um cavaleiro se torna paladino. A partir deste estágio, a sua alma estará conectada com a presença de nosso Deus, e a armadura de Telor irá responder ao seu comando em qualquer lugar. Cansado daquela aula, Benjamin tomou iniciativa e fez a pergunta que somente uma pessoa saberia responder. E como ele morreu? Como? Como o meu pai morreu. Por esta pergunta, Bento não esperava. E ele não conseguiu esconder o nervosismo. Crianças, encerraremos por hoje. Estão dispensados.
Após o fim dramático daquela aula, Ada e Davidson saíram do templo e desceram até a praça da fortaleza, ao lado de um chafariz de mármore com formato de anjo, como sempre faziam, desde quando eram crianças. Nossa, Ada, é normal ver o Benjamin irritado. Mas hoje, meu Deus, que Taylor o abençoe. Ele só quer encontrar mais respostas sobre seu passado, Davidson. Dizem que o pai dele morreu lutando contra um demônio poderoso. Eu já ouvi falar nessa história uma vez. Dizem que ele morreu na fortaleza, mas ninguém presenciou a luta deles. Que treta! Será que alguém algum dia vai descobrir o que realmente aconteceu? Isso só o tempo vai dizer pra gente. O sol começou a se pôr, enquanto Ada e Davidson conversavam como velhos e bons amigos. Eles subiram até o lugar mais alto da fortaleza, um mirante formado por um belo jardim dentro de um pátio extenso e com uma estátua celestial em seu centro. Dali, era possível enxergar grande parte da colina verde, do bosque da meia-noite e do vulcão celeste, que ficava escondido nas densas neblinas das montanhas. Sabe, Adam, eu gosto da fortaleza. Mas às vezes os meus olhos se prendem no horizonte e me fazem refletir. O que há além? Os guerreiros contam tantas histórias. Histórias de elfos que são sábios e belos. Histórias de anões que forjam escudos indestrutíveis. Histórias de halflings que festejam durante semanas. Mas a verdade é que nunca vimos nenhum ser de outra raça. Nem mesmo os demônios que eles tanto temem. Parece que não existe nada. Parece que são só histórias. Davidson, nós temos um objetivo aqui. Devemos proteger a fronteira. Mas é só isso. Nós nascemos, protegemos a fronteira e morremos. Acabou. Eu quero fazer mais, Adam. Não só por mim, mas pelo mundo. Por Pandora. Quando você vai deixar de ouvir as histórias para finalmente começar a vivê-las? Eu não sei, Davidson. Olha, pra ser sincero, parece que desde quando eu nasci, meu único objetivo é conquistar essa armadura. Eu acho que eu fiz disso um jogo pra mim mesmo, você me entende? Eu não sei te explicar. Às vezes, eu penso que é possível, mas daí eu olho pro Benjamin e vejo que ele é muito mais forte do que eu. Sem falar que ele é o filho do último paladino da virtude. Está no sangue dele. Isso às vezes me faz pensar, será que todo o meu treinamento tá sendo em vão? É por isso que eu vou renunciar. Hã? Você vai parar com o treinamento? Eu não nasci pra ser paladino, Adam. Eu entendo. Entende o quê? Não é que você falou. Entende o quê, Adam? Pode falar. Não, olha, esquece isso, tá? Esquece. Fala, Adam. Eu não tenho o que falar, tá legal? É porque eu sou gordo. Não, olha, não foi isso que eu quis dizer. Pode falar que eu sou gordo. Não, Davidson, não. Adam, fala que eu sou gordo. Tá bem, olha, você é um pouco acima do peso. O quê? Seu infiel! Quer ser um paladino, mas fica xingando os amigos de gordo. Deixa de ser chato, Davidson. Você que pediu pra falar isso pra você. Ah, então eu sou gordo e chato agora. Olha só, você não me deixa te explicar. Não vem não. A galera lá no templo me zoou e você nem me defendeu. O Benjamin que foi me defender. O Benjamin! O Benjamin não te defendeu. Ele só xingou todos os outros. Eita, falando no diabo. Adam logo entendeu que Davidson se referia a Benjamin, que se aproximava com uma feição severa. A cor do pôr do sol agora se somava com suas mechas loiras, que contornavam seu rosto angelical e desciam até os ombros. Dizem que é um milagre você estar vivo, Adam. No dia em que você foi deixado no altar do templo, estava chovendo muito. Juravam que você ia adoecer e nem passar do segundo dia de vida. Algum problema, Benjamin? Problema? Bem, eu estava conversando com o clérigo Bento e ele revelou um detalhe muito interessante sobre a morte de meu pai. Falou que ele morreu por sua culpa. Olha, Benjamin,
Eu não sei do que você tá falando. O Bento falou que meu pai morreu tentando te salvar. É. Eu sinto muito, Benjamin, mas eu não sei nada sobre isso também. O meu passado é uma incógnita, assim como o seu. Você não sabe nada sobre o meu passado, Adam! Nada! Não foi isso que eu quis dizer. Eu só espero que você se torne realmente um grande guerreiro, Adam. Pois eu não quero que a morte do meu pai tenha sido em vão. Eu não vou me tornar um guerreiro, Benjamin. Eu irei me tornar um paladino. Você entendeu? Paladino? Paladino. Acha mesmo que irá me vencer? Acha mesmo que é mais forte do que eu? Não é a força que define quem é um paladino de verdade. É que eu meio que fiquei com vontade de fazer xixi. Dá licencinha, tô só passando. Opa, dá licença. Davidson aproveitou e saiu de fininho, enquanto Ada e Benjamin se encaravam olho a olho. A tensão crescia no centro do mirante, enquanto os dois rivais desembainharam suas espadas. O confronto de Ada e Benjamin, um duelo épico contado por muitos bardos. Garotos! Mas não aquele, não ainda, pois desta vez o duelo foi interrompido por Bento. O que pensam que estão fazendo? Ada e Benjamin viraram para Clérigo Bento e agacharam de forma respeitosa. Não é porque vocês são rivais no treinamento que vocês devem ser rivais fora dele. Lembrem-se que vocês serão aliados para combater o mal. Então, por favor, poupe-nos de suas ignorâncias. Perdoe-nos, Clérigo Bento. Passarão a noite inteira acordados rezando a segunda oração de Telor. De volta para o templo, agora! Seis longos anos se passaram desde aqueles tempos. E finalmente, o dia do juramento se aproximava. Andem, garotos, por aqui. Estão mais lentos do que um abocanhador. Olha lá, olha lá, olha lá. O que? Olha, eu quero. Numa bela manhã, Ada e os jovens cavaleiros partiram em uma expedição pela fronteira, pois era crucial para o treinamento dos paladinos reconhecer os perigos que eles poderiam enfrentar fora da fortaleza. Mestre Berengar liderava aquela expedição, e foi nas margens do riacho, entre a colina verde e o bosque da meia-noite, que o mestre espadachim encontrou um corpo de um morto-vivo. Ah, que cheiro horrível! Estão vendo isso? Meu Deus! Que cheiro horrível! Isso é um carniçal? Isso mesmo, Benjamin. Há muitos carniçais nessa região. Com a pele pálida e a boca seca, o carniçal estava morto na margem do riacho. Uma criatura horrenda, com dedos e unhas alongados e uma língua longa como a de um sapo. Essa é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Mais feia que a sua mãe? Tem certeza? Cala a boca! Há vários covis dessas criaturas próximo ao vulcão celeste. Alguns patrulheiros dizem que eles atacam somente à noite. Mas não se enganem, devemos tomar cuidado durante o dia também. Os guerreiros sempre falam que eles são insaciáveis. Não há dúvidas, Davidson. Eles irão atacar em qualquer circunstância. Estão vendo as unhas deles? Elas emitem um veneno que pode paralisar a sua presa. Então não hesitem quando avistá-los e usem seu escudo. E se muitos deles atacarem de uma vez só? Como faremos? Se muitos deles vierem, Adam, reze para que sua morte não seja dolorosa demais. Um verdadeiro paladino consegue expulsar essas criaturas para longe. Não estou aqui para ensinar orações divinas, Benjamin. Agora ouçam. Devemos encontrar outros por aí. Acredito que eles devem estar mortos, mas devemos ser precavidos. Eles não são furtivos, mas conseguem saltar a distância. Adam e Davidson, eu preciso que vocês dois vasculhem as redondezas na ponte do bosque. E se não voltarmos dentro de 2 horas, chame os guardas da fortaleza. Sim, mestre. Adam ainda não sabia, mas a decisão de Mestre Berengar foi crucial para a sua vida como paladino. Pois foi naquela ponte do bosque
que tudo começou. Eu não aguento mais andar, Adam. Vamos parar um pouco. Por favor, só um pouco. Descansar de novo, Davidson. Peraí. Ah, não. Você não vai sentar de novo, não é? Desculpa. Só mais um pouquinho. Vamos pelo menos sentar perto da ponte, pode ser? Não. Aqui tá bom. Ainda tem água nesse cantil aí? Ainda tem um pouco aqui, sim. Aqueles 6 anos, com certeza, não foram os melhores para Davidson, que atingiu a maior obesidade já vista na fortaleza. Fato que levou ele a abandonar o treinamento dos paladinos e auxiliar nas curas e bênçãos que Clérigo Bento realizava. Por que você ainda não participa das expedições, Davidson? Não precisa mais? Ah, Adam, eu não entendo, sabe? Todo dia a gente só fica andando e andando. Já não aguento mais. Por que a galera da Fortaleza não para pelo menos uma noite pra festejar? Fala sério. Sem contar no Clérigo Bento. Todo dia fica enchendo meu saco. Davidson, controle o seu paladar. Você está extrapolando na comida. Não existem clérigos gordos. Não. Claro. É fácil ele falar. Ele é velho. Eu não sou velho, Adam. Preciso de proteínas. Senão eu posso morrer. O que foi isso? Eu não sei. Parece que veio debaixo da ponte. Adam, será que é um carniçal? Eu não sei. Mas eu vou dar uma olhada. Você espera aqui, tá legal? Você é maluco, Adam? Desde quando você luta contra carniçais? Então tá ótimo. Vai lá, paladino. Bom que se os carniçais te matarem, eles vão devorar até os seus ossos. E eu não vou precisar nem te enterrar. Ei! Adam! Mas Adam estava focado em encontrar a fonte daquele barulho. Pois ele precisava mostrar para si mesmo que já era valente o suficiente para enfrentar seus inimigos. Então o jovem atravessou a ponte do riacho e parou na entrada do bosque, focando sua visão atrás de um grande tronco de árvore. Quem está aí? E quando tudo parecia calmo, surgiu atrás do tronco um humanoide diferente, que sacou sua espada e travou um duelo com Adam. O humanoide tentou derrubar o escudo de Adam, mas sem sucesso, pois o cavaleiro era mais forte. E num choque de espadas, Adam desarmou seu adversário, derrubando-o no chão. Adam se preparou para dar o golpe final, mas ele hesitou, pois algo ali estava errado. Mas o que é você? Adam ficou surpreso ao analisar aquele ser. Um ser com muitos traços parecido com os dos humanos, com a diferença de sua pele, que variava entre um tom escuro de roxo, uma cauda fina que emergia de seu traseiro e 2 chifres de carneiro na cabeça. Parecia que o tempo havia parado na mente de Adam, enquanto aquele ser olhava em todas as direções, tentando encontrar uma forma de fugir. Por favor, não me mate. Eu não queria assustá-lo. Eu só tentei desarmá-lo por minha segurança. Adam deu 2 passos para trás, quando percebeu que aquele demônio também se assemelhava a uma mulher. E apesar dos chifres e do rabo, aparentava ser uma mulher bem atraente. Por favor, não me mate. Eu não pretendia ultrapassar a fronteira. Eu só estava procurando alguém. Por favor, cavaleiro, tenha piedade. Espera, procurando? Mas procurando quem? Adam estava mais confuso do que nunca. Além daquele ser se assemelhar aos humanos, ela também falava o mesmo idioma. Como aquilo era possível?
Ela era um dos terríveis demônios das histórias da fortaleza. Ele deveria executá-la. E foi nesse momento de reflexão que Ada se distraiu quando escutou a voz de seu melhor amigo. Ei, Adam! Cadê você? Adam! Por um segundo, Ada olhou para trás. Tempo suficiente para aquele demônio correr bosque adentro e desaparecer entre as árvores. Onde você tá? Ei, Adam! Cadê você? Adam! Ah, finalmente te achei. O que houve? Eu escutei barulhos de espadas. Bem, eu tive um encontro com uma coisa. Eu não sei bem o que era. Hã? Um demônio? Não era um demônio. Pelo menos não pra mim. Ao final da expedição, todos os jovens foram descansar na casa de Telor, um casarão de madeira majestoso que ficava entre a praça da fortaleza e o templo. Lá é onde se habitava o clérigo Bento e os jovens cavaleiros que participavam do treinamento. Ao cair da noite, todos dormiram em suas respectivas camas, com exceção de Ada, é claro, que virava de um lado para o outro, pensando no encontro que teve com aquele demônio. Telor, quem era aquele ser que estava no bosque? Era realmente um demônio? Eu deveria tê-la matado? Peço perdão se eu falhei, meu Deus. Mas ela falou para eu não matá-la. Eu não soube o que fazer. Eu já não sei mais se eu tô preparado. E procurando por respostas, Ada levantou de sua cama e saiu no frio da noite. Andando descalço pela praça, ele caminhou na escuridão até atingir o mirante. E lá ele ficou. Ficou alguns minutos refletindo, até ser interrompido. Não é bom virar a noite faltando poucos dias para o juramento. Olá, mestre Berengar. É que eu não consegui dormir. Bem-vindo ao meu mundo. Quer um pouco de fumo? Não, obrigado. Mestre Berengar adorava fumar um bom cachimbo, mas vale contar que Ada nunca gostou de fumaça. E isso já gerou várias situações cômicas com outro herói de Pandora. Mas isso, meu bom aventureiro, eu contarei em uma outra história. E o que está fazendo aqui? Bem, é que eu gosto de observar o vulcão celeste durante a noite. A silhueta dele tá bem nítida também. Você consegue enxergá-lo daqui? Sim, mestre. Tá naquela direção ali, ó. Olha. E por mais que Adam apontasse a direção correta, Berengar ainda apresentava dificuldades para enxergar. Acho que realmente estou ficando velho. Muito bem, garoto. Agora me conte o que realmente te incomoda. Eu não te contei ao certo o que aconteceu, mestre Berengar. Mas eu tenho quase certeza que hoje na expedição eu me encontrei com um demônio. Essa foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessas na minha frente. Eu mesmo, depois de tantos desenhos que o senhor já me mostrou deles, eu tive dificuldade para associar, sabe? Ele era tão diferente e ele tinha uns traços também, sabe? Ele era um Tiefling. O quê? Você viu um Tiefling, metade humano, metade demônio. Há muitos deles nas redondezas. Acreditamos que eles têm um covil não muito longe daqui, mas nunca encontramos. Mas eles são demônios? Sim, devemos tomar cuidado com eles, pois além de serem furtivos, são extremamente inteligentes, sem contar que eles são resistentes ao fogo e conseguem enxergar na escuridão. Mas ou melhor, ela falou na minha língua. A maioria deles se comunicam com o idioma comum. Mas não se engane, garoto. Eles têm uma linhagem completamente infernal e conhecem aquele idioma que só é falado por bestas que nascem das chamas do mundo inferior. Por isso devemos tomar muito mais cuidado e nunca confiar em suas falsas palavras.
Se ver um deles novamente, não hesite. Mate-os na primeira oportunidade. Aqueles foram os conselhos de Berengar. Conselhos que fizeram Adam prometer para si mesmo que nunca mais pouparia a vida de nenhum demônio em sua frente. O jovem cavaleiro retornou para sua cama e, depois de muita agitação, finalmente adormeceu. E após uma semana de ansiedade e noites mal dormidas, finalmente chegou o grande dia. O dia em que um dos jovens cavaleiros iria conquistar a armadura de Telor e se tornar o paladino da virtude. O dia do juramento. Era uma manhã quente de verão. O sol iluminava toda a praça da fortaleza, enfeitada com faixas, arquibancadas e cercas de madeira, que contornava as principais áreas onde seriam realizadas as provas daquele grande dia. Em um cômodo improvisado como camarim, Adam fez uma última oração para Telor e começou a equipar sua armadura. Ele vestiu as manoplas de ferro, calçou suas botas, se encaixou na cota de malha e inseriu as placas de metal em seu peito. Por fim, colocou o elmo de ferro na cabeça e o escudo nas costas e guardou uma espada longa na bainha. Pois aquela era a armadura que Mestre Berengar usava nas grandes batalhas, que por consequência estava auxiliando Adam com sua vestimenta. Você não chegou até aqui para ter medo ou insegurança. Está me ouvindo? Sim, mestre. Lembre-se, observe o seu inimigo e mova os seus pés. Impossível esquecer disso, mestre. E antes que Adam atravessasse a porta que dava acesso ao grande evento, Mestre Berengar chamou mais uma vez a sua atenção. Garoto, sabe qual a diferença de um guerreiro e de um paladino? Qual, senhor? Guerreiros vencem uma luta com sua espada. Paladinos vencem uma luta com seu coração. Essa é a primeira vez que eu ouço o senhor falar bem de um paladino. Talvez seja porque é a primeira vez que eu estou olhando para um. Adam respirou fundo para controlar sua emoção. Obrigado, mestre Berengar. Não por só ter me ensinado tudo o que o senhor sabe, mas também por ser como um pai para mim. Vá, garoto, e pegue a porra daquela armadura. Naquele momento de afeto, Adam e seu mestre se despediram. E o jovem cavaleiro finalmente atravessou a porta de acesso ao grande evento. Adam ficou surpreso quando saiu e viu a multidão na praça. E a cada passo que ele dava caminhando até a torcida, sua barriga se contraía, pois ali, por fim, ele se deu conta de que todos os seus anos de treinamento seriam julgados em poucas horas de atração. E qualquer deslize jogaria toda a sua jornada no lixo. Os adversários atravessaram a faixa principal do torneio, fazendo de Adam o último cavaleiro, que ficou espantado ao alcançar a praça e pela primeira vez em sua vida ser aclamado por um público. Um pequeno sentimento de orgulho retomou a consciência de Adam e curou sua ansiedade, fazendo focar em seu maior objetivo: vencer aquela competição e conquistar a armadura sagrada. Adam se reuniu com os outros 5 jovens cavaleiros que iriam participar da cerimônia e se posicionou ao lado de seu maior rival e favorita ao prêmio. Pois que vença o melhor, Adam. Sim, Benjamin. Que vença o melhor. Organizando aquele grande espetáculo, Bento se posicionava em uma estrutura superior, responsável pela condução do torneio. E em forma de respeito, a torcida se calou para ouvir Bento e os cavaleiros. Irmãos e irmãs, hoje é o dia mais importante para a nossa fortaleza. O dia em que um destes jovens irá se ajoelhar perante a Telor e jurar ser um cavaleiro divino.
responsável por eliminar todo o mal que habita este mundo e trazer a paz e justiça para os bondosos. De 14 jovens que iniciaram o treinamento quando eram crianças, somente 6 mais valentes prosseguiram até este grande dia. Ajoelhem-se, cavaleiros. Repitam comigo. Eu prometo que usarei a minha espada de forma pacífica e justa. E caso o destino pertença a meu companheiro, irei seguir as ordens. Daquele que se tornar o próximo paladino da virtude. Por Telor. Guerreiros, que comecem os testes. E a euforia levantou a torcida. E os jovens cavaleiros montaram seus cavalos para realizar a primeira prova daquele grande dia. Seguindo, é claro, as instruções de Clérigo Bento. Ao final de cada etapa, o cavaleiro que tiver o pior resultado será eliminado. Serão 5 provações no total. A primeira delas será a provação da montaria. Os cavaleiros terão de dar a volta na fortaleza, e o último que chegar não seguirá para a próxima fase. Que Telor esteja com vocês. Os cavalos partiram em disparada, saindo pelos portões e cavalgando em volta da fortaleza. Um terreno acidentado, com várias rochas e buracos que ofuscavam quase todo o trajeto. Ada e Benjamin tomaram a liderança e disputaram o primeiro lugar. Mais rápido, Trovoada! Bora, cavalo! Vamos, Trovoada, o cavalo branco de Benjamin, era o mais ousado e cavalgava em zigue-zague, tentando confundir o cavalo adversário. Mas a conexão que Tyr tinha com seu mestre era muito forte, pois foi Ada que cuidou dele durante toda a sua vida. Vamos, Tyr! Mais rápido! E nos últimos segundos, Tyr avançou e foi o primeiro a ultrapassar a linha de chegada, levando sua torcida à loucura. Isso, garoto! Isso! Boa, Adam! Adam sabia que Tyr nunca o decepcionaria e não sabia como agradecer ao seu velho amigo. Isso, Tyr! Eu sabia que você ia ganhar, amigão. A segunda é a provação da fé. Os jovens cavaleiros deverão curar as patas desses carneiros feridos, usando somente suas mãos e suas orações. Eles devem canalizar o poder de Telor e fazer com que estes pobres animais voltem a correr. A torcida nas arquibancadas agora observava os 5 cavaleiros restantes de frente para 5 carneiros que agonizavam de dor. Adam sabia que aquela prova não seria fácil e deixou novamente o nervosismo tomar conta. Que Telor esteja com vocês. E assim que Bento deu o sinal de partida, cada cavaleiro correu até seu respectivo carneiro. Vai, Adam! Vai! Vai, garoto! Telor, me ajude a curar esse animal. Me ajude, por favor. Me ajude a passar dessa fase. Mas a prece de Adam não foi eficiente. E só então ele percebeu o quanto foi prejudicial chegar atrasado nas aulas de Bento. Tomado pelo desespero, ele se distraiu com seus adversários que venciam aquela prova. Benjamin foi o segundo. E quando Adam finalmente deu por si, só restava ele e um colega. Era a sua última chance.
Me ajude a passar dessa fase, Taylor. Eu te imploro. Taylor, por favor. Eu preciso do seu poder, Taylor. Eu preciso do seu... Não, espera. Taylor, me perdoe. O que eu tô dizendo? Só então, Adam recordou que para realizar uma cura divina, ele precisava de pensar mais no outro do que em si próprio. Não cure esse animal por mim, mas cure ele pela sua própria vida. Esse pobre animal não merece deixar de andar por causa de uma competição. Dê-lhe forças, Taylor, para que ele recupere seus movimentos e que ele volte a saltitar nas colinas. Uma pequena luz surgiu das patas do carneiro e o animal deu um pulo, saltitando em volta de Adam, tentando agradecer ao seu salvador. E como resultado, salvou a vaga de Adam para a próxima fase. Irmãos, agora será realizada a provação da força. A torcida agora estava aflita, pois os 4 cavaleiros restantes estavam próximos a um penhasco com cerca de 5 metros de altura, onde um mar de lama jazia na base da rocha. Os cavaleiros irão sentir a fúria de 50 homens correndo em sua direção. Eles terão de usar o seu escudo e sua força para se manter de pé. O primeiro que for derrubado ou cair no abismo de lama será eliminado. Que Taylor esteja com vocês. Os 4 cavaleiros observaram os guerreiros do outro lado da arena e tinham certeza que esta seria a prova mais rápida daquele dia. Então eles armaram seus escudos e aguardaram o impacto. Benjamin aproveitou aquele momento para provocar seu maior rival. Um dia você me disse, Adam, que não é a força que define quem é um paladino de verdade. Você lembra? Sim, Benjamin, eu lembro. Então, parece que você estava errado. Finalmente, os guerreiros correram até os cavaleiros e atingiram a pequena barreira de escudos, empurrando os jovens sem piedade. E apesar de manterem as mãos firmes no chão, os jovens não resistiram à força dos homens e aproximavam aos poucos do abismo de lama. Por exceção de Benjamin, Adam e os outros participantes chegaram no limite do penhasco, jogando todo o corpo pra frente e tentando se equilibrar com as pontas dos pés. Força, garoto! Se concentre! Não desista! E num deslize, Adam foi o primeiro a perder o equilíbrio e escorregou, caindo em direção à lama. E o tempo parou naquele momento. E dentro de um segundo, Adam pensou que todo o seu treinamento tinha sido em vão, que ele havia decepcionado seu mestre, que ali ele seria eliminado do torneio dos paladinos para viver eternamente como um simples guerreiro. Mas não. Aquilo não podia acontecer. Não ali. Não naquele momento. Então, usando seu atletismo, Adam sacou sua espada durante a queda e ficou ela na rocha do penhasco. E ali, o jovem ficou pendurado, impedindo a sua caída e salvando-se para a próxima fase. Isso, garoto! Poucos segundos se passaram e um dos jovens participantes foi empurrado pelos homens e caiu no abismo de lama, confirmando Adam para a penúltima prova. Caramba! A próxima é a aprovação da honra. Os cavaleiros deverão ser valentes o suficiente para entrar no fogo e salvar a sua vítima.
Os 3 últimos cavaleiros agora estavam concentrados para a prova mais importante daquele dia, pois um carneiro foi amarrado em vários troncos tombados no chão. Um canteiro que entraria em chamas, tirando a vida daquele animal. Os cavaleiros se entreolharam, sem entender como eles teriam de fazer aquilo. E sem tempo para refletir, um guarda da fortaleza se aproximou e com uma tocha inflamou aquele local, transformando-o em uma fogueira gigante. Um paladino de verdade sacrificaria sua vida para salvar qualquer inocente em qualquer circunstância. Então, o cavaleiro que hesitar será desclassificado. Que Taylor esteja com vocês. Benjamin tentou se aproximar daquela grande fogueira, mas foi repelido pelas chamas. Ah, droga! Que cresceram em altura e largura, enquanto o calor do fogo se transformava em medo nos jovens cavaleiros. Exceto por Adam, que com um salto heróico adentrou a zona de fogo e desapareceu entre as chamas. O silêncio dominou toda a fortaleza, até que finalmente o carneiro saiu correndo das chamas para um guarda assistente mais próximo. Mas nenhum sinal de Adam. Davidson e Mestre Berengar ficaram aflitos na torcida. Ah, vamos, Adam, vamos! Você consegue, vamos! Saindo em chamas da zona de fogo, Adam andou até os guardas assistentes, enquanto os guerreiros vibravam por sua vitória. Boa, Adam! Nem dando chance para seus adversários pensarem como salvar aquele pobre animal. Mas, preocupado com as condições de seu aprendiz, Mestre Berengar correu até Adam para verificar seus ferimentos. Veiga, como está? Eu tô bem, mestre. Os guardas me ajudaram a apagar as chamas. Teve queimaduras? As chamas estavam muito quentes. Não, mestre. Eu tô bem. Mestre Berengar ficou impressionado quando percebeu que Adam não teve ferimentos graves. E ficou muito orgulhoso pela atitude valente que ele teve. Não demorou muito para toda a torcida se organizar nas arquibancadas e Bento reassumir a direção do evento. Parabéns, Adam, pela sua honra e bravura. Como Adam foi o único que realizou esta provação e Benjamin foi o cavaleiro com melhor resultado nas outras, os dois seguirão para a etapa final. E seguindo a antiga tradição dos paladinos, a última provação será um duelo. Um duelo entre Adam e Benjamin. Que Taylor esteja com vocês. Mas aquele duelo não aconteceu de imediato, pois os dois adversários deveriam se preparar para aquela luta. E foi durante aquele intervalo que Davidson observou algo. Algo que mudou a sua vida para sempre. Aqui tá bom. Davidson estava afastado da praça, precisamente em um beco, entre algumas escadarias dentro da fortaleza. Um lugar onde ninguém iria, e ele poderia fazer suas necessidades. Mas não, ele não foi o único que procurou por privacidade. Hã? O que é isso? Foi só então que Davidson avistou algo. Algo nada satisfatório. Em outro beco, a alguns metros dali, estava o clérigo Bento de pé, com os olhos para baixo e com a mão direita na cabeça de Benjamin, que permanecia agachado em sua frente. Uma posição muito duvidosa. Telo, por favor, que eu não esteja vendo o que eu acho que estou vendo. Mas Davidson, curioso como sempre, não podia dormir sem saber o que estava acontecendo ali. Então, ele se aproximou furtivamente e se esgueirou na quina da parede.
aumentando o seu ângulo de visão. Daquela posição, ele pelo menos teve certeza que não era uma cena obscena. Obrigado, Taylor, por eliminar essa visão horrenda da minha cabeça. Mas ainda havia algo de incerto, pois aberto em sua mão esquerda estava um livro antigo, e Clérigo Bento pronunciava algumas palavras daquele livro. Palavras que soavam em uma língua que não era comum. Teller benignate alterum bello, com potente angelis sintimundum. Lavarem com potência, lavarem com potência, lavarem com potência. De repente, Bento abriu os olhos, que emitiram uma luz branca e brilhante, iluminando todo o corpo de Benjamin. Davidson não compreendia o que estava acontecendo e saiu correndo desesperado daquele lugar, retornando para a praça da fortaleza. Mas que porra foi aquela? Davidson sabia que algo estava errado, mas ele não podia contar o que viu. Não ainda. Não até ter certeza do que iria acontecer. E então veio o calor da tarde de verão, e junto com ele veio o momento mais esperado daquele dia: o duelo entre Adam e Benjamin. As arquibancadas estavam agora no mirante, o lugar mais alto da fortaleza, enfeitada com colunas de mármore que engrandeciam toda a arena. Enquanto a torcida aguardava o duelo dos dois melhores cavaleiros, de um lado estava Benjamin, vestindo uma armadura de placas reluzente e com os cabelos loiros sobre os ombros. E do outro lado estava Adam, com sua armadura de ferro e com um olhar confiante. Diferente das outras provas, o silêncio reinava sobre esta última etapa, pois a concentração era essencial, não só para o futuro dos jovens, como também de toda a fortaleza. Bento surgiu na parte mais alta da arena e prosseguiu com o torneio. E agora será realizado o duelo final. Uma luta que irá decidir o destino de nosso reino. Aquele que cair e não conseguir mais lutar será eliminado. Já o jovem cavalheiro que permanecer de pé será considerado mais digno para vestir a armadura de Taylor e se tornar o paladino da virtude. Que Taylor esteja com vocês. A torcida se agitou, enquanto Adam e Benjamin sacaram suas espadas e escudos. Boa sorte, Benjamin. Boa sorte, Adam. Irá precisar. Benjamin foi o primeiro a avançar e foi correndo até seu adversário. Mas Adam não se esqueceu dos ensinamentos de seu mestre e moveu-se para o lado, fazendo Benjamin passar direto. Então Adam aproveitou o momento e deu um golpe por trás. Mas a impressão foi de que Benjamin não sentiu nenhuma dor. E numa reação rápida, ele golpeou seu adversário tão forte que fez Adam cambalear por toda a arena. Puta que pariu. Levante-se, Adam. Levante-se. Levanta agora. Então Benjamin avançou novamente sobre seu inimigo. Mas Adam tomou vantagem, levantou-se, se defendeu com o escudo e travou vários golpes de espada com Benjamin. Na torcida, Mestre Berengar e Davidson não conseguiam ficar calados. Isso, Adam! Mova os pés! Mova os seus pés! Mata ele, Adam! Mata ele! Que é isso, Davidson? Desculpe, mestre, é que eu me empolguei. Benjamin sabia que Adam era melhor no duelo de espadas. Então ele segurou seu escudo e usou toda a sua força. Adam foi empurrado para longe, voando sobre o chão e caindo do outro lado da arena. Adam nunca tinha enfrentado um adversário tão forte. Ele não entendia. Nem mesmo o Mestre Berengar, com anos de treinamento, era tão forte daquela forma. Parecia que Benjamin estava mais pesado do que o comum. E realmente estava. E antes que Adam pudesse recobrar a consciência e se levantar,
Benjamin surgiu do seu lado como um raio, segurou a sua cabeça e golpeou em seu escudo. E golpeou várias e várias vezes. Agora acabou. O silêncio reinou novamente sobre a fortaleza, enquanto Adam mexia levemente o seu corpo e levantava do chão aos poucos. Não seja teimoso, Adam. Fique no chão. Seu corpo não irá aguentar. Mas Adam não deu ouvidos a seu adversário e, com o rosto sujo de sangue, se levantou. Eu posso até perder essa luta, Benjamin. Mas não vai ser deitado no chão. Tolo. Benjamin partiu para cima de Adam, mas a esperança ainda corria no sangue do cavaleiro. Esperança que durou um pouco, pois novamente Benjamin usou sua força e derrubou seu adversário. Fique no chão, Adam. Acabou. Mas Adam ainda se movia, se esforçando novamente para se levantar. O sangue de Adam agora encharcava toda a sua armadura e o chão em sua volta. Não compreende, Adam. Por mais que você insista, o sangue do paladino corre em minhas veias. Não é uma escolha minha e nem sua. É a escolha de Taylor. Não, Benjamin. Você não. E finalmente, Benjamin encerrou aquele duelo, chutando o rosto de Adam violentamente. O jovem cavaleiro, que mal conseguia se levantar, somente tombou para o lado e ficou desacordado no chão. E para interromper o silêncio emocional daquele duelo devastador, Bento se pronunciou. Irmãos e irmãs, guerreiros e cavaleiros da fortaleza de Celestine, saúdem agora seu novo líder, digno da armadura de Taylor e protetor dos grandes reinos de Pandora. Benjamin, o paladino da virtude. De todos os habitantes da fortaleza, Mestre Berengar e Davison, sem sombra de dúvidas, eram os que estavam mais arrasados com a derrota de Adam. Droga, Adam. Droga. Isso não tá certo. Não tá certo. Mas foi durante os aplausos para Benjamin que o imprevisível aconteceu. Encharcado de sangue e se arrastando no chão como um zumbi, Adam ainda resistia, e o teimoso herói se levantava do chão aos poucos. Olhe, Mestre Berengar. Ele não sabe a hora de parar. Nunca soube. Mas para a surpresa de todos, Adam não se levantou por completo. Ele permaneceu ajoelhado, pressionou a ponta da espada no chão e fez uma reverência a Benjamin. Foi um prazer lutar com você, paladino. Adam levou a mão ao peito, aceitando a vitória de seu adversário. Pois, por mais que ele se sentisse digno de conquistar a armadura, ele ainda era um homem honrado para aceitar a derrota. Uma hora depois daquele duelo polêmico, todos os habitantes se dirigiram para o templo de Taylor, onde Benjamin manteve-se ajoelhado no altar, pronto para formalizar o seu juramento.
Mas o que mais chamava a atenção naquele lugar era uma grande caixa de platina que emitia uma luz cintilante, além de uma aura divina. O pôr do sol agora invadia o templo através de um vitral no fundo superior daquela catedral. Uma luz que perseguia o clérigo Bento, enquanto ele entregava um pergaminho para Benjamin. Lendo as palavras daquele pergaminho, o jovem cavaleiro fez o seu juramento divino. Telor, deixe-me vestir o seu manto, e nas chamas da escuridão eu saltarei, para combater teus inimigos e salvar os puros de todos os males. Telor, eu juro seguir seus ideais, tornando-se digno de brandir a sua espada e ser o patrono do caminho da verdade, o paladino da virtude. Levantando-se, Benjamin olhou para o estandarte de Telor e clamou: Telor, me dê sua força! A caixa de platina vibrou-se e o templo se sacudiu por alguns segundos, enquanto uma luz explodia nos olhos dos guerreiros. E a armadura de Telor voava em direção a Benjamin, transmutando-se em volta de seu corpo. Uma armadura branca com feixes de luz azuis e dourados. Seus detalhes eram todos celestiais, com várias pontas afiadas, simbolizando as asas de um anjo. As botas e as manoplas se encaixaram no jovem campeão, seguindo pela parte de baixo e um grosso peitoral. Um escudo comprido pairou em seu braço, enquanto a espada divina surgiu em sua mão direita. Uma capa azul desceu sobre as suas costas, e por fim, um elmo que mantinha seus olhos e sua boca à mostra surgiu na cabeça de Benjamin, que de pé virou-se em direção a todos os fiéis. Irmãos, ajoelhem-se perante seu novo líder, aquele que irá dizimar os demônios que cruzam as nossas fronteiras e trazer-lhes a salvação. Pois a partir de agora, eu irei cumprir com o legado de meu pai e dos descendentes que vestiram esta armadura. Por Telor! Um por um, todos os habitantes se ajoelharam perante a Benjamin. Até mesmo Adam, que sabia que o maior objetivo de sua vida estava agora ao redor do corpo de seu grande rival. E não havia mais nada que ele pudesse fazer. Sua única chance de se tornar um paladino havia chegado ao fim. Ou pelo menos foi isso que ele pensou. Pois nos dias seguintes, segredos do passado de Adam estavam prestes a serem revelados. Segredos que mudaram todo o rumo dessa história. Um brinde ao Benjamin! Um brinde a ele, o verdadeiro paladino! Na taverna da fortaleza, um salão aconchegante com muitas mesas entupidas de hidromel e carnes de porco, os guerreiros bebiam e comemoravam com o novo paladino, enquanto bardos animavam aquela festa em um palco próximo ao balcão. Todos se divertiam, exceto por Adam, que permanecia em uma mesa afastada, com o rosto sujo de hematomas, enquanto Davidson tentava de todas as maneiras empolgar o seu amigo. Olhe pelo lado positivo, Adam. Agora você vai poder ficar livre das aulas de Bento e vai poder treinar mais com o mestre Beringer. Imagina, você ficou muito bem na armadura de Beringer. Eu não duvido que futuramente ela será sua. Davidson, olha só, está tudo bem, ok? Você não precisa fazer isso. Hã? E o que eu tô fazendo? Olha, Davidson, eu perdi a chance de conquistar a armadura. É isso. Não adianta você ficar tentando me mostrar o outro lado da moeda. Não vai funcionar. Adam, eu sei que você sonhava em vestir a armadura de Telor e que provavelmente hoje é o pior dia da sua vida. Além de ser bem feia a forma como você perdeu para o Benjamin. Deve ser uma derrota bem grande, uma perda muito grande. Na verdade, deve ser uma grande humilhação. Tá bom, Davidson, tá bom. Eu já entendi, tá? Obrigado. Eu quero dizer que isso não é tudo, Adam.
Berengar iria ficar muito contente se você se tornasse um mestre igual a ele. Davison, chega com isso. Para. Eu não quero mais falar sobre isso. O Benjamin ganhou de mim e pronto. Tá bom? Acabou. Ah! Falando no diabo... Davison apontou com a cabeça para o centro da taverna. E Ada percebeu que Benjamin estava se aproximando, vestindo sua formosa armadura. Uma armadura tão larga e pesada que parece que a cabeça do paladino havia encolhido. Olá, Adam. Oi, Benjamin. Olha, parabéns pela sua conquista hoje. Você lutou bravamente, Adam. Com certeza o adversário que eu mais respeito. Obrigado. Adam, eu quero que a partir de hoje sejamos mais próximos. Eu sei que nós nunca teremos uma amizade igual a que você tem com Davidson. Ainda bem que você sabe. Mas eu quero que você lute ao meu lado, na linha de frente. Meu principal aliado. Pois juntos, eu tenho certeza que nenhum demônio jamais ousará respirar em nossas terras. Eu sempre serei aliado daqueles que trouxerem o bem de Pandora. Não tenho dúvidas disso, Adam. Então, aliados? Sim, aliados. Cumprimentando-se com um aperto de mão. Aquele foi o primeiro gesto amigável de Ada e Benjamin. Tenho certeza que você será um ótimo mestre guerreiro, Adam. Ainda melhor que mestre Berengar. Obrigado, Benjamin. Eu peço licença agora, tá bem? Eu preciso sair para respirar melhor. Fique à vontade. Adam até tentava ser simpático, mas nunca conseguiu ser falso. Sabia que não podia sentir inveja, mas aquela situação incomodava-o por dentro, ferindo seu orgulho. Então o jovem finalmente se retirou da taverna. Adam já não lembrava qual foi a última vez que ele se sentiu tão mal. Ele caminhou da praça até o templo de Telor, perdido em pensamentos infelizes. Por que, Telor? Por que eu sinto que minha vida não faz mais sentido? Por favor, me mostre um caminho. E foi nesse momento de prece que Ada se surpreendeu, pois após subir a escadaria de pedra e chegar na entrada do templo, ele enxergou alguém próximo do altar. Um humanoide suspeito, vestindo um sobretudo vermelho e de costas para Adam. Senhor? Está tudo bem? Eu posso ajudar em algo? E o silêncio finalmente foi cessado quando o humanoide virou-se de frente para Adam, revelando uma Tiefling com a pele escura e 2 chifres na cabeça. Você é um deles. Um demônio. Um Tiefling. Mas a Tiefling ignorou a espada de Adam e se aproximou dele com certa dificuldade. Os chifres irão revidar. Os chifres irão revidar. Você deve impedi-los. Você deve salvá-los. Não se aproxime. Está na hora. Está na hora de você voltar para casa. E ali, o jovem cavaleiro estremeceu, segurando sua espada. Deixando-se levar pela emoção, Adam lembrou-se da derrota para Benjamin e de que agora a armadura de Telor pertencia a seu maior rival. E foi assim que o ódio dominou. Um ódio tão profundo que ele não conseguiu controlar. Morra, demônio! E num susto, a Tiefling caiu no chão, suspirando suas últimas palavras. Salve os homens. Salve os Tieflings. Salve todos nós. E aquela foi a primeira vez que Ada matou um Tiefling. E também foi a última.
Adam, o que aconteceu? Mestre Berengar. O que houve? Mestre Berengar se aproximara com 2 guardas da fortaleza. E antes mesmo que Ada pudesse se explicar, o mestre viu a Tiflin morta no chão e deduziu o ocorrido. Mestre Berengar. Ela veio na minha direção. Eu tive que matar. Você fez a coisa certa, garoto. Guardas, joga esse corpo para longe daqui. Sim, mestre Berengar. Mestre Berengar, eu te decepcionei, mestre. Eu não consegui pegar a armadura. Eu sou um fracassado, me perdoe. Vai descansar, Adam. Amanhã iremos conversar. No dia seguinte, Mestre Berengar informou a Bento o que ocorrera no templo. E segundo as leis do reino, Adam deveria ser interrogado para entender como aquele Tiflin havia invadido a fortaleza. No casarão onde viviam os cavaleiros, Adam se mantinha de pé no grande hall de entrada, entre as grossas paredes decoradas com quadros do deus da virtude. Ao lado da lareira, Mestre Berengar estava sentado em uma poltrona, fumando seu cachimbo, enquanto Bento permanecia parado na larga escadaria de madeira, tentando compreender o que acontecera e o que estava prestes a acontecer. Os Tiflin irão revidar? Foram exatamente essas palavras, meu jovem? Sim, clérigo Bento. Por acaso, você lembra da roupa que ela estava usando? Bem, era um sobretudo vermelho, senhor. Um sobretudo vermelho. É claro que Bento tentou fazer algum tipo de associação, mas já fazia anos, muitos anos, que sua memória não funcionava da mesma forma. Bento, devemos nos preparar para um ataque. Eu entendo, Berengar. Mas já faz um mês que a corte não responde minhas cartas. Não sei se conseguiremos novos materiais para a forja. Esqueça o rei, Bento. Devemos nos preparar com o que temos. Se um Tiflin invadiu a fronteira e conseguiu adentrar a fortaleza, eles já estão muito mais preparados do que imaginamos. Talvez o que temos não seja o suficiente. Não serão necessárias novas armas, senhores. É claro que Benjamin estava presente naquela reunião, pois agora era responsabilidade do paladino evitar que monstros e demônios atravessassem a fronteira. E Benjamin estava sedento por isto. A minha vida inteira treinei para matar estas criaturas. Elas não vão atravessar a fronteira. Não comigo aqui. Benjamin, não estamos aqui para disputar quem é o mais forte. Ganha uma guerra o mais inteligente, o que faz a melhor estratégia. Então iremos discutir uma nova estratégia de ataque, Mestre Berengar. Mas primeiro nós precisamos de total sigilo. Os guerreiros não devem saber ainda como iremos atacar. Adam ainda era muito ingênuo naquela idade e não tinha entendido que Benjamin estava provocando, forçando o paladino a se direcionar até ele. O que está fazendo aqui ainda, Adam? Eu falei que guerreiros ainda não devem saber nossa estratégia. Não me leve a mal. Mas Benjamin, eu não terminei ainda de contar tudo. Adam, isso é uma ordem. Adam sabia que não adiantava discutir com Benjamin. Afinal de contas, ele era o novo líder. E Benjamin sempre quis mostrar autoridade, principalmente com seu velho rival. Então, com uma pequena reverência, Adam deixou o casarão. Adam não se irritou com a atitude de Benjamin e até considerou os conselhos que Davidson lhe havia dado na taverna. E lembrando-se do melhor amigo, Adam caminhou até o chafariz de anjo no centro da praça, pois sabia que ali encontraria Davidson uma hora ou outra. E não demorou muito para isso acontecer. Adam! Eu tava esperando você sair. Só agora que eu tô sabendo de ontem. Oi, Davidson. Olha, me desculpe, mas foi tudo tão rápido que eu nem tive a oportunidade de falar com você.
Tudo bem. Acabou a reunião? Não. Só me enxotaram pra fora mesmo. Mas por quê? Você disse alguma coisa que não devia? Não. Benjamin só fez questão de relembrar que eu sou só um guerreiro. E por esse motivo eu não posso ouvir o que ele tem a dizer. Ah, que babaca. Mas sabe o que eles devem fazer? Ainda não. Talvez um ataque, mas não é nada certo ainda. Ah, que legal. É legal. Está tudo bem, Davidson? Claro. Claro que sim. Tá sim. É que você tá engraçado. Não. Tá tudo certo. Eu tô certo. Entendi. Tá tudo certo. Bem, eu acho que eu vou voltar a treinar amanhã. Bento sabotou o duelo. O quê? O que você disse? Nada. Davidson, fala o que você sabe. Ai, tudo bem. Eu tentei te contar ontem, mas você tava com cara de cu, então eu não disse nada. Antes do duelo, eu vi o clérigo Bento de pé e o Benjamin agachado na sua frente numa posição bem esquisita. Aí o Bento falou umas palavras muito loucas, então os seus olhos brilharam. O Benjamin brilhou e eu saí correndo todo mijado. Davidson, você pode ir direto ao ponto, por favor? Seja mais objetivo. Ok. Bento fez uma bênção divina em Benjamin antes de vocês lutarem. Ele falava um outro idioma, não era uma bênção comum. Eu acho que Bento sabotou pra Benjamin ficar mais forte e ganhar de você no duelo. Davidson, você não pode estar falando sério. Eu não saberia mentir pra você, meu amigo. Mas, Davidson, isso não pode ter acontecido. Isso é injusto. Acalme-se, Adam. Como Bento é capaz de fazer uma coisa dessas? Adam, acalme-se. Mas era tarde demais. Pois uma das únicas coisas que Adam não tolerava era a injustiça. E então ele retornou para a casa de Telor, tentando controlar a raiva que estava sentindo. Davidson seguiu seu amigo, Adam, tentando impedi-lo. Espera! Adam! Bento! Adam sabia que era proibido interromper as reuniões que aconteciam na casa de Telor. Fato que fez Mestre Berengar chamar a sua atenção. Garoto, estamos no meio da reunião. Não entre dessa maneira. Perdoe-me, Mestre Berengar, mas Bento precisa esclarecer algumas coisas. Você ainda não entendeu, Adam? Saia daqui agora! Adam ignorou o novo paladino e se controlou para não responder à altura. E então prosseguiu e se dirigiu a Bento. Clérigo Bento, Davidson me contou que viu o senhor abençoando Benjamin antes da luta começar. Davidson viu o quê? Uma benção divina, senhor. Uma benção que deixou Benjamin mais forte. Eu me lembro que, durante o nosso duelo, ele estava diferente. Era uma força que eu nunca tinha visto antes. Adam, o sangue da verdadeira linhagem dos paladinos corre nas veias de Benjamin. Foi isso que você percebeu no duelo. Me desculpe, Clérigo Bento, mas eu acredito que não. Eu tenho certeza que vocês trapacearam e eu quero saber a verdade em nome de Telor. Como ousa usar o nome de nosso Deus em vão? Acalme-se, paladino. O jovem Adam só está confuso. Bento continuava calmo. E por um segundo, seus olhos fitaram Davidson, que estava aflito ao lado de seu melhor amigo. Muito bem, Adam. Já que foi o Davidson que falou isso para você, então deixe-me ouvir da própria boca dele. Hã? Davidson, fala pra eles o que você viu. E então, Davidson, conte-me exatamente o que viu. Conte-me como eu trapaceei no dia do juramento. Conte-me como eu devo ser punido por isso. Foi nesse momento que Adam percebeu o poder de persuasão que Bento usava em suas palavras. Poder que influenciou Davidson a cometer um dos erros que ele mais se arrependeu em toda a sua vida. Desculpe, Clérigo Bento, eu me equivoquei, eu peço perdão. Não é verdade. Ele tá blefando. Ele tá com medo. Ele tá com medo do senhor, Clérigo Bento. Acho que o único medroso aqui é você, Adam. Medo de aceitar que todos aqueles dias de treinamento não serviram de nada. Benjamin tentava fazer Adam perder o controle. Mas nosso herói se conteve, forçando Benjamin a ficar tão próximo dele, num ponto que os dois só conseguiam enxergar os olhos um do outro. Você ainda não entendeu? O paladino aqui sou eu.
Eu estou mandando você sair agora. Se você não for por conta própria, eu mesmo irei te tirar dessa casa. E acredite, você não vai querer ser humilhado de novo. Então lembre-se, Benjamin, que os 3 dogmas de um paladino são ter honra, compaixão e dever. E se você conquistou essa armadura burlando esses ensinamentos de Taylor, então, meu amigo, você não é digno de vesti-la. Virando-se de costas para todos, Adam saiu da casa de Taylor e se armou. Vestiu sua cota de malha, pegou seu escudo e sua espada longa, guardou um frasco com água benta e partiu. Foi até o estábulo à procura do cavalo negro de seu mestre e montou no animal. Vamos, tia. Vamos embora daqui. Adam partiu num surto de raiva, sozinho, sem rumo e sem entender as atitudes de Bento e de Benjamin. Insatisfeito com a conduta de Davidson e Berengar, nosso herói galopou para longe da fortaleza, desceu a colina verde, atravessou a ponte do riacho e cruzou a fronteira pelo bosque. Cavalgou tanto que até se perdeu. Se perdeu num ponto onde tudo seria esclarecido. Um lugar onde ele finalmente chegaria ao seu destino. Aquele lado da fronteira era onde os humanos não podiam ir sozinhos, pois segundo as histórias contadas pelos guerreiros da fortaleza, monstros e demônios sombrios dominavam aquela região. E depois de algumas horas, vagando sobre folhas secas e galhos retorcidos, a noite atingiu todo o bosque, fazendo Adam retomar a consciência e pensar em seus atos. Por Taylor, o que eu tô fazendo? Será que agora eu sou um desertor? Adam analisou o bosque em sua volta, que aos poucos ia se tornando denso e escuro. Vários animais mortos se misturavam com as moitas e uma neblina tomou conta daquela região. E a cada hora que passava, mais perturbante ficava aquele lugar, dando jus ao seu nome, o Bosque da Meia-Noite. Onde que eu estou? Mas que cheiro é esse? Não parece nada bom. Adam continuou pelo denso bosque, seguindo o cheiro desagradável, que levou ele até um corpo em decomposição, que permanecia escorado em um tronco de árvore. Por Taylor. Já não dava mais para ver a carne daquele corpo, com muitos mosquitos voando sobre o cadáver. Mas uma espada e um escudo revelavam que aquele ser já fora um guerreiro há anos atrás. Pobre guerreiro. Provavelmente os carniçais o devoraram. Tia, espera. Então Adam finalmente desmontou do cavalo e o amarrou em uma grande árvore de carvalho ali perto. Vamos fazer uma pausa. Esse guerreiro não merece descansar dessa forma. Adam juntou um monte de terra e jogou por cima do corpo, tapando com grama e folhas secas. Deixou a espada e o escudo do cadáver fincadas ao chão, simulando uma lápide. E finalmente, Adam se ajoelhou perante aquele esqueleto e fez sua oração. Taylor, proteja esse homem durante a sua travessia. Purifique-o de seus pecados e conduza sua alma para os portões. Mas que barulho é esse? Adam levantou curioso e seguiu aquele som diferente.
tentando se desvencilhar de vários troncos que ofuscavam o caminho. E enfim, ele enxergou um portão de ferro entre duas grandes rochas. Um portão não muito grande, mas muito chamativo, com vários pentagramas de sangue que contornavam uma cabeça de touro com chifres de bode. Mas que lugar é esse? A pergunta de Adam foi logo respondida quando ele enxergou um humanoide adentrando aquele portão e descendo uma longa escadaria. Um humanoide roxo com rabo e chifres. Um Tiflin? Aqui? Esse é o lar dos Tiflins que vivem na fronteira. Mas não faz sentido. Como Berengar nunca enxergou esse portão depois de tantas expedições? E Adam estava certo. Mas ele não podia parar por ali, pois sua intuição dizia que ele devia entrar. Ele devia saber o que havia naquele lugar. E foi o que ele fez. Tentando ser furtivo, Adam aproveitou que o portão ainda estava aberto e correu até a entrada. Ele atravessou a abertura segundos antes do portão se fechar magicamente, deixando-o em completa escuridão. Ele abriu o frasco de água benta e pingou uma pequena quantidade em sua testa. Telor, me protege de todo mal. Adam prosseguiu e desceu a longa escadaria até atingir a entrada da Câmara Oculta dos Tiflins, com colunas que se erguiam até o teto e dissipavam na escuridão, com escadas que se cruzavam e criavam um labirinto de corredores, com várias portas de ferro que se espalhavam pelas paredes sujas de sangue. E foi enquanto Adam adentrou em uma dessas portas que ele se distraiu quando observou uma Tiflin escorada em uma parede, discutindo com outro de sua mesma espécie. A mesma Tiflin que ele havia visto há uma semana atrás. É ela. Ela é a Tiflin da ponte do riacho. Eu sei que já fazem dias, mas ela sempre volta. Dessa vez se passaram muitos dias, senhorita Soror. Ah, por favor. Peço perdão, senhorita Soror, mas fizemos todo o possível. Droga! Adam permanecia escondido na quina da parede. Mas, se houve uma perícia que Adam nunca foi proficiente, com certeza era com sua furtividade. Quer um mapa? Ou você por acaso já sabe o caminho? Droga. Num movimento rápido, Adam se virou e travou um duelo com o demônio que chamou sua atenção. Mas Adam ficou em desvantagem quando meia dúzia de Tiflins surgiram das sombras e participaram da luta. Adam não conseguiu encontrar espaço para atacar e ficou completamente flanqueado pelos seus inimigos, que o desarmaram e o derrubaram. Cuspindo sangue no chão, o cavaleiro se deu conta que estava encurralado. Não é todo dia que temos o prazer de receber um homem em nossa casa. Como conseguiu enxergar o portão? Eu não devo satisfações a um demônio. Então, não tenho que me preocupar com você. Mate-o. E quando meia dúzia de Tiflins sacaram suas adagas para executar Adam, uma voz surgiu do corredor e lhe salvou da morte. Parem! A voz de Soror, a Tiflin que ele encontrara na ponte. Soror se aproximou da confusão. Seus chifres eram enfeitados com argolas e diamantes e combinavam com o vestido elegante e com a capa vermelha em suas costas. Seus cabelos volumosos e azuis desciam até abaixo dos seios, fazendo contraste com sua pele roxa e escura. Ela fitou seus olhos amarelos no jovem cavaleiro e logo percebeu que já conhecia aquele homem. É ele. Ele é o homem da ponte do riacho. Adam já não sabia o que estava sentindo. Não fazia ideia de como reagir. Só imaginava que aquela situação não iria acabar bem. Então, ele optou por ficar calado, enquanto Soror virou-se para o Tiflin que lhe atacou. O que acha que está fazendo, Tarion? Soror,
Ele pode ser perigoso. Veja, ele está armado. Não é porque os homens nos atacam sem motivos que nós devemos retribuir da mesma forma. Com certeza ele só está no lugar errado e na hora errada. E o que iremos fazer com ele? Recolham a espada e sua armadura. Levem-no ao salgão principal. Irei avisar Baltazar que temos um convidado. Os Tiflins obedeceram às ordens de Soror, deixando Adam somente de calças e arrastando-o pelos corredores da câmara. O jovem cavaleiro agora percebia o quão grande era aquele lugar. E à medida que ia sendo arrastado, mais Tiflins iam surgindo em sua frente, olhando para Adam com curiosidade e desprezo. Quando chegaram no saguão, um calafrio tomou conta do corpo do cavaleiro. Uma larga cúpula, com grandes gárgulas de monstros e colunas de pedra, engrandeciam aquele local macabro. Várias tochas de fogo rodeavam a plataforma que se erguia no centro do saguão, onde correntes de ferro permaneciam fixas em duas rochas pontiagudas. Portelo. Cálice imundo. Seu Deus não é bem-vindo aqui. E apesar de ser magro, Tharion tinha uma mão muito forte e não tolerava nenhum humano vivo em sua frente. Mas ele não desobedeceu às ordens de Soror e se conteve, mandando os outros Tiflins levarem Adam até o centro do saguão. E assim eles fizeram. Os Tiflins pegaram as correntes de ferro e acorrentaram Adam entre as duas colunas de pedra. Eles enrolaram as correntes em cada braço do cavaleiro, prendendo no vão das duas rochas e deixando-o quase suspenso no ar. E em poucos segundos, os Tiflins se multiplicaram e uma horda de olhos amarelos surgiram em todas as direções, enquanto os sussurros dominavam todo o saguão. Adam ficou desesperado enquanto olhava para todos os lados e enxergava a multidão de chifres de diversos tamanhos e formatos. Ele estava sem saída e a única coisa que podia fazer era aguardar a sua sentença, que não demorou muito. As tochas se tornaram labaredas de chamas, enquanto o maior portão daquela grande cúpula se abria. Os Tiflins abriram caminho, enquanto o mais respeitado caminhava entre eles. Vestindo um sobretudo velho e negro e se equilibrando com a ajuda de um cetro, o demônio subiu a plataforma e chegou até Adam, que percebeu uma aura muito poderosa vindo daquele ser. Um ser com 4 chifres na cabeça e uma pele vermelha como sangue. O líder dos Tiflins, Baltazar. Humano, o que faz em nossa casa? Preso pelas correntes, Adam só poderia responder ou ficar calado. E é óbvio que ele escolheu a segunda opção. Então Baltazar retirou uma adaga de sua roupa, aproximou de Adam e fez um leve corte em seu peito. Pare agora mesmo com esse ritual satânico, seu demônio. Eu não tenho nada pra você. Mas, dessa vez, foi Baltazar que não respondeu. O líder dos Tiflins levou a adaga até a boca, lambeu o sangue de Adam na lâmina e fechou os olhos. Uma multidão de Tiflins assistiam aflitos àquele evento, como sacerdotes participando de um grande ritual, esperando por algum tipo de sacrifício. E depois daqueles segundos de suspense, Baltazar finalmente abriu seus olhos, que emitiram um brilho vermelho escuro. Adam não entendeu quando o demônio se dirigiu para todos os Tiflins presentes naquele saguão e proferiu frases que até então o jovem ainda desconhecia. Este homem nasceu do fogo e da escuridão. No ventre de sua mãe foi amaldiçoado. Uma maldição que o prendeu para sempre em seu pior pesadelo.
Balthazar apontou o cetro na direção de Adam, que dessa vez não conseguiu esconder o medo. Telor, perdoe todos os meus pecados e que eu faça uma travessia honrosa até o seu lado. Não deixe que as palavras do demônio me conduzam ao mundo inferior. Adam respirou fundo, aguardando a sua morte. Mas o jovem equivocado não compreendia ainda o que estava acontecendo, pois Balthazar não estava realizando um ritual demoníaco, por mais que parecesse o contrário. O Tiflin esticou seu braço direito e da palma de sua mão surgiram 3 penas vermelhas que flutuavam magicamente. Usando seu poder de telecinese, Balthazar levitou uma das penas até Adam e conduziu ela até que encostasse no corte em seu peito. E então, o líder dos Tiflins proferiu a palavra que mudou todo o rumo dessa história. Adam gritava de dor, enquanto suas unhas cresciam desproporcionalmente. Seus olhos tomaram um tom amarelado e a sua pele se transformava em um roxo acinzentado. Uma cauda surgiu em seu traseiro, enquanto um par de chifres cresceu em sua testa. E finalmente, Adam assumiu a sua verdadeira forma, revertendo-se ao seu corpo original. O corpo de um Tiflin. O Paladino da Justiça, Parte 1. A primeira aventura da saga Heróis de Pandora, criado por Felipe Marcondes e estrelando Wallace Oliva como Adam, Wanderson Padilha como Benjamin, Annie Wang como Sarah, Leonardo Oliveira como Davidson, Moura Cruz como Mestre Berengar, Pedro Verano como Talion, com Léo Vieira como Balthazar e Elton Padilha como Bento. Com as vozes adicionais de Felipe Campos, Hannah Mattenhauer, Adriel Fernandes, Vinícius Souza, Eric Moraes, Júlia Secchi e Matheus Tacano. Com participação de Lu Ribeiro e Rafael Duarte. Com apoio de Arthur Girodo, Pedro Verano, Nicolas Mourão, Luan Murta e Maicon Portugal. Ilustrações digitais de Pederson Tomás, Webster Pereira e Odni Fortes. Modelagem e animação de Arthur Girodo. Narrado e produzido por Felipe Marcondes. Se você ouviu este audiodrama pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E para mais informações sobre a saga Heróis de Pandora, siga o perfil Heróis de Pandora no Instagram e acesse o site heróisdepandora.com.